O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Eu sou Rebeca Paroli Macou e começa agora mais um Jornal da Câmara. O ano de 2020 foi difícil e na prática não existiu. A conclusão é do presidente do Legislativo, o vereador Gilmar Rota. Ele concedeu entrevista após sua participação no programa Câmara Convida, que vai ao ar amanhã às 14 horas. É uma avaliação que infelizmente nós não tivemos no ano 2020, tá? Praticamente a cidade parou, o país parou, o mundo parou, mas dentro de um contexto de com toda a cuidado, cautela, a Câmara de Vereadores de Piracicaba continuou trabalhando. Os vereadores continuaram trabalhando, os servidores em home office continuaram atendendo o trabalho dos vereadores, os vereadores foram a campo e conseguiram trazer as demandas da população para que pudesse ser levado em plenário e levado ao Executivo para que o Executivo pudesse fazer as ações necessárias para atender a demanda. Então foi assim um trabalho um pouco reduzido, um pouco devagar, moroso, mas continuou-se trabalhando, continuou-se atendendo a população. De uma certa forma, isso é positivo, porque a Câmara de Vereadores, os 23 vereadores, não abandonou a população. Esteve do lado dia após dia, conversando com a sociedade e também discutindo a questão dessa pandemia do Covid aqui em Piracicaba, como enfrentar. A Câmara de Vereadores ajudou ao Executivo a iniciar o combate do coronavírus, aonde que a Câmara de Vereadores repassou ao Executivo em março do ano que vem mais de 5 milhões de reais para que pudesse iniciar esse trabalho. Então a Câmara de Vereadores apoiou em tudo para que Piracicaba pudesse passar, como está passando, esse enfrentamento aí, de uma certa forma vitorioso, porque nós conseguimos não deixar esse vírus transmitir muito na cidade, foi bem controlado, melhor do que muitas outras cidades. Então foi um enfrentamento, mas foi um ano difícil de passar. Por causa da pandemia, a Câmara suspendeu a entrada do público para assistir às reuniões ordinárias, que acontecem às segundas e quintas-feiras. O vice-presidente da Câmara, vereador Pedro Kawai, afirmou que a mesa diretora está analisando a possibilidade da entrada do público de forma reduzida a partir de fevereiro do ano que vem. Kawai também foi entrevistado por Marcelo Bandeira no Câmara Convida. A participação popular é fundamental para o nosso dia a dia aqui na casa. Prova disso foram várias ações que nós desenvolvemos aqui nesse mandato durante a mesa diretora, o Parlamento Aberto Fortalecido, o Câmara Inclusiva, a Câmara Sustentável, a Tribuna Popular esse ano não teve a participação por conta do Covid, mas a participação aqui em plenário, nos dias das votações, das audiências públicas, ela é fundamental para o dia a dia da população, para os nossos trabalhos. E por que isso? Porque a gente sente o calor da população, nós temos um feedback do que como a população está enxergando o mandato do vereador, o mandato da mesa diretiva. Então, para nós é muito importante. Para que isso seja possível, redução de público, redução provavelmente do horário, algumas restrições, algumas diminuições da dinâmica do plenário, da sessão, para que a gente possa estar recebendo de novo, a partir de fevereiro, na volta dos trabalhos, a população, que para nós é muito importante no dia a dia da nossa Câmara, das duas sessões semanais aqui no nosso dia a dia. Para nós é muito importante a participação popular. E na última terça-feira aconteceu audiência pública para a apresentação da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Executivo para 2021. Confira na reportagem de Fábio Alvarez. Realizada de forma semipresencial, ou seja, com parte das pessoas no plenário da Câmara e parte de forma remota, a audiência contou com a participação do secretário municipal de Finanças, José Ademir Leite, do presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa, vereador André Bandeira, e do vereador Isaac Alves Souza, relator da comissão. Também estiveram presentes no plenário vereadores da atual legislatura e alguns dos novos eleitos, que tomarão posse no ano que vem. José Ademir Leite começou a sua explanação fazendo um panorama do orçamento municipal, demonstrando a necessidade de que a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual sejam compatíveis entre si. Na sequência, ele apresentou a previsão de arrecadação para o ano que vem, cuja estimativa é de que seja 25 milhões de reais menor do que a previsão inicial para 2021, constante do plano plurianual, o que, segundo o secretário, é um reflexo da pandemia.
A pandemia, ela trouxe muita consequência, não somente a nível de saúde, mas também a nível de financeiro, tanto nas nossas casas como no orçamento público. Então, nós tivemos que fazer alguns ajustes. A necessidade, o que a gente tinha de cada vez mais aumentar o nosso orçamento nos últimos anos, agora está com restrição. Então, assim, a gente não tem as receitas crescendo muito mais, ela cresce mais um número até a nível abaixo da inflação, e nós temos uma crise muito grande aí que a gente não sabe a consequência. Então, nós tivemos que adequar o nosso orçamento. A redução na estimativa orçamentária foi puxada principalmente pela Fundação Municipal de Ensino e pelo SEMAI. No entanto, o secretário afirma não existir previsão de redução orçamentária para a maior parte das secretarias. Não há redução nas secretarias que são essenciais ao município. As secretarias de saúde, as secretarias de educação, que absorve 2/3 do nosso orçamento, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Guarda Municipal, as secretarias mantêm o mesmo orçamento dela, em alguns casos até com aumentos superiores à inflação. Então, esses segmentos da prefeitura, do nosso orçamento, das nossas secretarias, elas não têm prejuízo. O que tem prejuízo num orçamento quando você reduz? São os investimentos. Os investimentos começam a diminuir cada vez mais porque o município não tem capacidade mais de fazer novos investimentos. O vereador André Bandeira destaca também o aumento dos repasses do orçamento da Prefeitura ao IPASP, que é o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, que deverá ser cerca de 16 milhões de reais maior do que o repasse do ano passado. Algumas coisas que chamam a atenção é principalmente a questão do IPASP. São medidas que, muito provavelmente, num de curto a médio espaço de tempo, tem que ser tomadas algumas providências, pois os recursos que estão sendo destinados ao fundo do IPASP são muito altos, é muito recurso para o chamado fundo de reserva, né, que hoje é um fundo que está parado lá e que precisa se encontrar alguma forma de se, de repente, poder utilizar esse recurso de um outro formato em prol da população de Piracicaba, na nossa saúde, na nossa educação, mas, óbvio, sem deixar desamparado os funcionários públicos que forem se aposentar no futuro. O cálculo da estimativa das receitas municipais, segundo o secretário, é feito com base na execução orçamentária do ano anterior, dos índices nacionais de crescimento econômico e na inflação do período. Apesar da redução na estimativa da arrecadação em relação ao PPA, espera-se que essas receitas do ano que vem sejam cerca de 1,54% maiores do que as de 2020. O aumento vem em virtude de uma recuperação pequena e assim, a gente sempre está com base em 2020. Então, 2020 ele foi ruim. E a gente está projetando que o ano que vem aumente mais do que ocorreu esse ano, que o PIB cresça um pouco mais, que a inflação também ela não acelere tanto, então automaticamente ela leva um aumento na previsão. Vale ressaltar que o orçamento do ano que vem deverá ser votado e aprovado ainda em 2020, ou seja, pela presente legislatura da Câmara e sancionado pelo atual prefeito. No entanto, o orçamento será executado apenas na gestão municipal seguinte. O prefeito que toma posse no dia 1º de janeiro, ele tem que ter um orçamento em mãos. O formato constitucional é esse, independente se fica o atual prefeito ou se muda a gestão. Então tem que ser aprovado um orçamento agora pela atual Câmara e, por consequência, feitas as devidas alterações, tanto na LDO como no PPA, que compõem a lei orçamentária do município. E, óbvio, se a próxima gestão achar que é necessário, por algum tipo de conveniência, ele pode propor alterações depois ao longo do ano de 2021, certo? Mas ele já tem que começar o ano com uma peça orçamentária aprovada para ele poder ter o seu resguardo jurídico para poder aplicar os recursos e não parar a cidade de Piracicaba.
Os projetos de lei 163 e 164 de 2020, que tratam respectivamente do PPA e da LDO, serão colocados em votação na reunião camarária de hoje. Já o projeto de lei 156 de 2020, que trata da lei orçamentária anual, deverá ser votado na próxima semana, na quinta-feira, dia 10 de dezembro. E a partir de amanhã, as regras da fase amarela de prevenção à Covid-19 voltam a valer em Piracicaba. Confira. Em Piracicaba, segundo o fechamento de ontem, 2 de dezembro, foi contabilizado mais um óbito, totalizando 380 mortes pela Covid-19. Com isso, a cidade soma 18.898 casos confirmados, 1.316 casos suspeitos, 42.474 casos descartados, 17.651 casos recuperados, 867 pessoas em tratamento. Em entrevista à TV Câmara, o secretário da Saúde, Dr. Pedro de Mello, trouxe uma análise da situação atual que levou todo o estado a regredir da fase verde para a fase amarela no Plano São Paulo. A fase amarela significa regressão, e a regressão significa porque as pessoas deixaram de fazer a lição de casa. Nós temos que ter em mente que a quarentena continua, né? Nós temos que continuar dentro do isolamento social, dentro do uso da máscara obrigatória, sair extremamente quando for necessário de casa, para que a gente realmente não possa circular o vírus. Começou a ter festas em quantidade enorme de pessoas, mesmo nos bares, as pessoas sem uso de máscara, né? O ir e vir ficou muito fácil, ou seja, as pessoas começaram a circular com mais facilidade e, consequentemente, aquilo que a gente sempre fala, né? O vírus não tem perna e não tem asas, ele anda pelas pessoas e as pessoas estão circulando mais vezes, consequentemente, a possibilidade de contaminação é maior. E o índice de contágio, que nós tínhamos chegado a 0,23, 0,21, hoje ele já foi para quase 1,5%, quase 1,5%, ou seja, cada 100 pessoas com Covid-19 contamina 150, mostrando que realmente isso está aumentando não só em Piracicaba, mas no estado como um todo. A gente tem que estar alerta e, mais uma vez, pedir para a população que nós estamos em quarentena. A epidemia só vai acabar o dia que nós tivermos vacina. A gripe espanhola durou 2 anos. Nós não estamos ainda há 1 ano da doença, né? A doença no Brasil começou em março desse ano. Então, nós vamos completar 1 ano em março do ano que vem. Se até lá não tiver vacina, ou enquanto não tiver vacina, a pandemia irá continuar. Então, a população tem que ter essa consciência, principalmente o jovem que sai, vai para a festa, ele não pode se esquecer que dentro da casa dele tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem o bisavô, né? São pessoas idosas, e as pessoas idosas são as mais vulneráveis, são aquelas que têm um coeficiente de mortalidade maior. Chega a ser números extremamente expressivos quando as pessoas têm acima de 80 anos. Quase 50% da população com mais de 80 anos, quando pega a doença, vem a óbito. Isso é muito preocupante. As pessoas têm que ter essa consciência de que a quarentena continua e todas as precauções têm que continuar existindo para que a gente faça com que esse índice de contaminação abaixe, para que a gente possa novamente mudar de faixa. A partir de amanhã, haverá alterações nos serviços não essenciais, que deverão ter ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Estabelecimentos comerciais poderão funcionar por 10 horas, 2 horas a menos que na fase verde. Nas academias, a capacidade passa de 60% para 30%. Bares, restaurantes e similares poderão funcionar com consumo no local somente até às 10 horas da noite. E atividades culturais, convenções e eventos só poderão ser realizados com público em pé e com capacidade reduzida para 40%. Não adianta achar que a doença acabou, a doença não acabou e não tem remédio, né? O índice de mortalidade caiu, porque os médicos aprenderam a tratar a doença. Os hospitais de Piracicaba, graças a Deus, nós temos uma equipe médica extremamente competente
e a UPA do Piracicamirim também. Mas a doença tem um índice de mortalidade que ainda é alto, é 2%. Né? E claro que isso nos preocupa, principalmente as pessoas com mais de 60 anos e com comorbidade. A orientação da Secretaria de Saúde é que todas as pessoas que manifestem qualquer sintoma de doença respiratória, como nariz escorrendo, dor de garganta e febre, além de sintomas como perda de olfato, dores no corpo e outros que podem sugerir a Covid-19, se dirijam à UPA Piracicamirim para receberem atendimento adequado de acordo com cada estágio da doença. No início, deveria procurar as unidades de pronto atendimento só as pessoas que tivessem desconforto respiratório, falta de ar. Hoje não, quanto mais precocemente você procurar, mais é fácil de ser diagnosticado e, consequentemente, melhor, né, a evolução dos casos. E também no passado, a gente também fazia só o suave nasal naquelas pessoas que tinham sintomas clínicos. Hoje nós podemos fazer o suave nasal, como podemos fazer também o TSA. Houve uma mudança de protocolo que foi evoluindo a partir do momento que a gente foi conhecendo as doenças. E, consequentemente, isso tem nos ajudado. Aumentou muito o caso, exatamente porque também está se fazendo muita testagem, né? A UPA Piracicamirim está localizada na rua Rio Grande do Norte, número 135, no bairro Vila Prudente, em Piracicaba. Informações podem ser adquiridas pelo telefone 19 3426 5973. Fique agora com o quadro Utilidade Pública. Energia mais cara no mês de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica colocou em vigor neste mês a bandeira vermelha 2, a mais cara de todas. Com ela, o consumidor paga R$ 6,24 por cada 100 kWh consumidos. Para tentar equilibrar o orçamento, a economia será necessária. Confira algumas dicas de economia da ANEEL que podem ser aplicadas no dia a dia. Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, selecionar a temperatura morna no verão, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado, manter os filtros limpos, colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário, regular a temperatura interna da geladeira, nunca colocar alimentos quentes dentro dela, deixar espaço para ventilação na parte de trás e não utilizá-la para secar panos ou outros materiais. Não forrar as prateleiras, descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente, utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas, apagar a luz ao sair de um cômodo, pintar o ambiente com cores claras, juntar todas as roupas para passar de uma vez só, separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura, retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Veja as vagas de emprego disponíveis no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para atendente recepcionista, auxiliar de cozinha, borracheiro diesel, caldeireiro, consultor executivo, coordenador de restaurante, encanador predial, especialista em peças automotivas, estágio em engenharia agronômica, instalador de adesivos, jardineiro, marceneiro, mestre de restaurante, operador de paleteira elétrica, pedreiro, pintor automotivo, repositor em supermercado, supervisor comercial, técnico em manutenção de câmeras e vendedor. Para pessoas com deficiência, há uma vaga disponível para atendente de lanchonete. Os interessados devem encaminhar os documentos para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com. No assunto deve constar o nome da vaga desejada. Fotos do RG e CPF são obrigatórias. Já as fotos da carteira de trabalho, do histórico escolar, do diploma e da CNH deverão ser encaminhadas de acordo com as exigências de cada vaga. Logo mais, você acompanha a reunião ordinária desta quinta-feira e Fábio Alvarez faz um resumo das matérias que serão apreciadas.
Olá, Rebeca e amigos que nos acompanham aqui em mais uma edição do Jornal da Câmara. Vamos então aos destaques da 39ª reunião ordinária de 2020, que terá início daqui a pouco e que na pauta da ordem do dia traz um total de 21 proposituras, além de 8 emendas a projetos de lei. A pauta conta com 5 projetos de decreto legislativo, sendo 4 em primeira e 1 em redação final, 13 projetos de lei, 9 em segunda e 4 em primeira discussão e também 3 projetos de lei complementar, 1 em segunda e 2 em primeira discussão. Vale já dizer que também está prevista a realização de uma reunião extraordinária logo na sequência da 39ª ordinária, com o intuito de aprofundar a discussão de 2 projetos de lei que versam sobre o orçamento municipal e cuja discussão já deverá ser iniciada na própria reunião ordinária. E começamos os nossos destaques com os projetos de lei complementar de número 11 e 12 de 2020. O primeiro, o de número 11, é de autoria do Executivo Municipal e introduz alterações na Lei Complementar 224 de 2008, que é a lei municipal que regulamenta a cobrança na cidade do ISSQN, que é o Imposto Municipal sobre Serviços de Qualquer Natureza. A mudança na lei é decorrente de uma alteração em nível federal e que estabelece que os serviços de planos de saúde médica e veterinária, de administração, de consórcios, de cartões de crédito e débito e de arrendamento mercantil, o leasing, terão a arrecadação do ISSQN transferida para o destino do tomador dos serviços e não mais para o município sede da empresa prestadora. Já o projeto de lei complementar número 12 traz alterações na lei que trata sobre a proteção e programas voltados ao interesse ambiental do município e basicamente modifica a denominação da Comissão Municipal sobre Mudanças Climáticas e Economia Sustentável, que passará, caso o PLC seja aprovado, a se chamar Comissão Municipal de Mudança Climática com Clima. Além da mudança na denominação, o PLC também prevê a ampliação dos objetivos e competências da comissão, de forma que a mesma esteja em consonância com a Política Nacional de Mudança do Clima e a Política Estadual de Mudança do Clima. E finalizando os destaques das reuniões de daqui a pouco, também teremos em primeira discussão 2 projetos de lei, de números 163 e 164, e que alteram e revisam, respectivamente, partes do Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 e partes da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. As alterações nas leis se fazem necessárias para que haja compatibilidade entre elas e a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito para o ano que vem. Também serão apreciadas 8 emendas aos projetos de lei, 4 referentes ao PPA e 4 referentes à LDO, todas elas de autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior. E estes foram os nossos destaques para as 2 reuniões previstas para daqui a pouco, para a 39ª ordinária e para a 44ª extraordinária de 2020. E lembrando que você pode acessar na íntegra o conteúdo destas e de todas as demais proposituras em pauta, basta acessar o site câmarapiracicaba.sp.gov.br, selecionar a aba Legislação e clicar no tópico Proposituras. Uma ótima reunião a todos e até a semana que vem. Rebeca, eu volto com você. Marcelo Bandeira traz os destaques do Câmara Convida de amanhã. Boa noite, Rebeca. Amanhã vai ao ar o programa Câmara Convida e no primeiro bloco eu recebi o presidente do Legislativo, o vereador Gilmar Rota, e também o vice-presidente da Casa, o vereador Pedro Kawai. Eles fizeram um balanço do que foi o ano de 2020 aqui na Câmara de Piracicaba, principalmente agora com a pandemia. Falaram também da eleição do novo prefeito do município e a nova composição da Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro de 2021. No segundo bloco, os 50 anos do curso de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba foram reverenciados. Eu recebi a professora Renata Bueno. Conversei também no programa Câmara Convida com o Ricardo Fuji, ele é especialista em gerontologia. Ele falou sobre o perfil dos idosos aqui no município, principalmente aqueles que ocupam as casas de saúde aqui de Piracicaba. Então, portanto, não perca, é amanhã o programa Câmara Convida, a partir do meio-dia, aqui em sinal aberto para Piracicaba e região, no 11.3 UHF e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Os telespectadores que têm a TV por assinatura, nós estamos no canal 4 da NET e no 9 da Vivo Fibra. É amanhã, ao meio-dia.
termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo com reunião ordinária de logo mais. Na próxima quinta estamos de volta. Até lá!